polêmica sobre a abertura das Olimpíadas na França, né? Vemos aí a comoção que foi por parte dos cristãos em relação a essa abertura. Blasfema, de certo modo, claro. Eu não vou dizer também que me agradou ver o governo francês zombar de um evento tão importante para o cristianismo, que foi a última ceia de Cristo, colocando homens vestidos de mulheres para simular a ceia que Jesus fez com seus discípulos. Evidentemente que foi lamentável. Evidentemente que eu não gostei nem um pouco. Mas, na minha opinião, meus irmãos, como cristão, evidentemente não devemos ficar felizes quando Deus é blasfemado, quando o nosso Rei Jesus Cristo é blasfemado. Mas eu gostaria de compartilhar um pensamento sobre essa questão, de que temos que entender quem é o nosso Deus. Nós conhecemos o nosso Deus e sabemos do que Ele é capaz. E justamente por saber do que Ele é capaz, é que devemos também descansar, apesar dessa afronta. Eu vi muitos dizendo, muitos cristãos inclusive dizendo, se fosse Maomé, se fosse Alá que fosse blasfemado, zombado pelo governo francês, a história seria outra. Provavelmente os seus seguidores partiriam para violência armada, partiria para o atentado, de forma que com isso defendesse a honra de Alá ou de Maomé. E porque é cristão, porque é cristianismo, a conversa é outra, é o dar a outra face. Mas, meus irmãos, isso só é motivo para glorificar ainda mais o nosso Senhor Deus e uma prova de que o cristianismo é verdadeiro. Porque se as pessoas do mundo só têm a preocupação de zombar do cristianismo, de acusar o cristianismo, de blasfemar contra o Deus cristão, contra o Senhor Jesus Cristo, isso indica que, de fato, Jesus incomoda. Incomoda o ímpio. Incomoda aquele que não quer se submeter à vontade divina, revelada nas Escrituras Sagradas. Revela a natureza adâmica dessas pessoas. Porque aquele que é controlado pela natureza adâmica, a natureza pecaminosa, tem aversão a Deus. Tem aversão à verdadeira religião. Tem aversão à verdade. Então, meus irmãos, eu entendo essa comoção. Eu entendo. Mas temos que entender outra coisa. Eu vou falar da tese de Joás. Joás é o pai de Gideão. É interessante o que ele diz para aqueles que queriam defender Baal. Olha só esse trecho da passagem bíblica que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 30 ao 32, que diz o seguinte: Então dissera a Joás: Traga o teu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo da deusa Azera. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: Vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jeru-Baal, pois Joás tinha dito: Que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. O que a gente aprendemos com a tese de Joás, pai de Gideão? Deus não precisa ser defendido. É isso mesmo que você está ouvindo. Deus não precisa ser defendido por você. Pode ficar tranquilo, meus irmãos, que a vingança
é do Senhor, não é nossa. Os seguidores de Maomé, de Alá, eles estão dispostos até a matar por blasfêmias contra o Deus deles, o profeta deles. Mas o cristão é diferente. O cristão confia tanto no Deus dele que sabe que o Deus dele é que fará justiça. Deus sabe se defender. É isso que eu estou querendo dizer para você. Deus sabe se defender. Por mais triste e lamentável que foi a atitude do governo francês nas Olimpíadas, essa zombaria do Comitê Olímpico da França, pode ficar tranquilo. Deus sabe se defender. Nós não precisamos recorrer à violência, porque o nosso Deus não é dependente como os falsos deuses das outras crenças, incluindo, evidentemente, a crença muçulmana. Os seus seguidores têm que partir para a violência, para a morte, para poder defender o seu Deus. O seu Deus, o Deus deles, precisa ser defendido. O nosso não precisa. Ele sabe se defender muito bem. Baal, por ser um Deus falso, precisava ser defendido por seus seguidores. E qual foi a fala de Joás, pai de Gideão, quando esses fiéis de Baal vieram para cima dele, querendo matar o filho dele, porque o filho dele, Gideão, tinha destruído o seu altar? Qual que foi a resposta de Joás? Primeiro que na minha vida vocês não vão tocar. Vocês vão morrer. Se vier para cima de mim, eu também vou para cima de vocês. Contudo, se Baal, Deus, ele que defenda o altar dele, porque ele não vai lá e tira satisfação com o Gideão, se ele é Deus? Olha só a diferença. Joás conhecia o Deus de Israel. Sabia que o Deus de Israel sabia muito bem se defender. Não precisava ser defendido por ninguém. A prova disso foi quando os filisteus pegaram a arca da aliança e tocaram na arca, abriram a arca. E qual foi a consequência? Deus praticamente trouxe a morte sobre os filisteus a tal ponto que eles ficaram desesperados em devolver a arca da aliança. Isso é só um exemplo. Deus não precisa, meus irmãos, que nós o defendamos das afrontas e das blasfêmias. Temos que lamentar, claro, temos que lamentar. Mas temos que saber que a vingança é do Senhor e não nossa. Ele que é o supremo juiz. Se ele não fizer nada com o governo francês agora, com o Comitê Olímpico francês agora, ele fará no dia do juízo. Pode ficar tranquilo. Se o nosso Deus é Deus, ele que se defenda. Né? Não precisa de seus fiéis seguidores defender. Evidentemente, meus irmãos, a única defesa que temos que fazer de fato é a nossa fé. Isto é, exercer a nossa fé. Não podemos ser impedidos de exercer a nossa fé. Isso podemos defender. Quando o governo, quando a sociedade, quando o sistema vier sobre nós para nos impedir de exercer a nossa fé, a gente vai resistir, como os cristãos sempre fizeram no decorrer da história. E como os cristãos resistiam? Servindo a Deus. Dando suas vidas e continuava servindo a Deus. Lembra dos cristãos, não sei se os irmãos já ouviram falar, os cristãos nas arenas de gladiadores, debaixo do governo opressor do sistema do Império Romano, que jogava os cristãos dentro dessas arenas. E o que eles faziam lá? Saíam na mão com os gladiadores? Saíam na mão com os leões? Não, eles continuavam orando e louvando a Deus, cantando hinos a Deus, enquanto eram massacrados e devorados. Eles não buscavam a vingança e nem se preocupavam em querer defender Jesus. Eles simplesmente exerciam a sua fé, e mesmo que para isso eles morressem no exercício da sua fé, sem precisar levantar um dedo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que você não pode defender a sua própria vida, defender a sua família, mesmo que tenha que partir para a legítima defesa usando meios letais, inclusive. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a nossa fé, ela deve ser exercida e temos que lutar para exercer essa fé. Mas isso não significa que temos que lutar para defender Deus quando ele é afrontado. Não precisa, Deus não precisa que você defenda ele quando ele é afrontado. Quando alguém estiver zombando do seu Deus, do nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando alguém estiver zombando do Senhor Jesus Cristo, se afaste dessa pessoa. Lamente e se afaste.
Não queira você fazer justiça com as suas próprias mãos para defender a honra de Deus. Deus sabe se defender. Você só deve se afastar. No caso das Olimpíadas, não consuma nada atrelado às Olimpíadas, especialmente da França. Há outros meios de boicotar a França por essa blasfêmia, o governo francês por essa blasfêmia. Aliás, Olimpíadas também é fundamentada na mitologia grega, no paganismo. Não consuma. Simples assim, não assista a Jogos Olímpicos, não consuma, não comente, não participe dos Jogos Olímpicos. Um evento que nasceu dentro do paganismo. E agora que foi confirmada essa zombaria dos franceses, lógico, não todo o povo francês, mas do governo francês e do Comitê Olímpico Francês, que zombou fazendo uma paródia da Santa Ceia, usando homens vestidos de mulheres para zombar da fé cristã. Eu digo uma coisa para vocês: a vingança pertence ao Senhor. Do Senhor é a vingança. A vingança não é minha e nem tua, é do Senhor. Pode ficar tranquilo. Se Deus é Deus, se o nosso Deus é Deus, Ele vai se defender. Ele vai tratar com o governo francês. Ele vai tratar com o Comitê Olímpico Francês. Ele vai tratar com todos aqueles que blasfemam, todos aqueles que zombam dele. Nosso Deus não é como Alá e não é como o profeta Maomé, que precisa ser defendido, que precisa que seus fiéis seguidores matem as outras pessoas que zombaram da sua entidade, do seu líder. Não precisamos, meus irmãos, matar ninguém, tirar a vida de ninguém, porque ele está zombando do Senhor Jesus Cristo. Porque eles estão zombando de Deus. Pode deixar que Deus fará a vingança. Da nossa parte, vamos continuar exercendo a nossa fé e, evidentemente, lutar para continuar exercendo a nossa fé. Não precisamos responder a toda a ofensa e blasfêmia da forma que o mundo responderia, da forma que aqueles que seguem falsos deuses seguiriam. Deus não precisa que você o defenda. Deus sabe se defender. Pode ficar tranquilo. A vingança pertence ao Senhor. Quanto a nós, continuemos exercendo a nossa fé e evangelizando, falando do amor de Cristo, chamando essas pessoas ao arrependimento através da pregação do Evangelho sobre Jesus, do que Ele fez e de quanto essas pessoas que zombam dele precisam dele na verdade. Enquanto há tempo, há um tempo determinado para eles. Isso que eles fizeram vai trazer consequência? Deus o sabe. Talvez, quem sabe, Deus salve alguns destes. Talvez Deus não salve nenhum deles. Mas vai chegar um dia, e fique certo disso, e você sabe disso porque você é cristão, que Deus vai julgar todos. E todos terão que prestar contas a Deus de tudo que foi feito aqui na terra. Macron vai prestar conta de tudo que ele fez. Todos esses líderes políticos, esses presidentes, governadores, reis, príncipes, vão prestar contas diante do Senhor. Aquele pessoal, aqueles homens que estavam vestidos, drag queens que fala, né? Drag queen, não sei nem falar o nome disso. Aqueles homens que estavam vestidos de mulheres, zombando da Santa Ceia do Senhor, vão prestar conta. Se não for aqui, vai ser no dia do juízo. Deus sabe se defender. E se Deus quiser se defender disso, Ele vai se defender. Não nos comportemos como aqueles que defendem falsos deuses, que por causa da blasfêmia queiram partir para a violência e querer tirar satisfação. Simplesmente nos afastemos. Chamamos essas pessoas ao arrependimento. Se elas continuarem zombando, o que Jesus ensinou? Quando a pessoa não dê pérola aos porcos. Se afaste. Você já falou de Jesus para essa pessoa? A pessoa continua zombando? Se afaste. A mídia está zombando de Jesus? Não consuma nada dessa mídia. O governo está zombando de Jesus? Não vote, não eleja mais esses políticos que zombam de Deus. Há outras formas de combater isso, da nossa parte. Mas não precisamos ficar preocupados e dizer aquela frase: ah, se fosse os muçulmanos, eles não fariam isso. Eles não zombariam de Alá e nem de Maomé. Não, meus irmãos. O nosso Deus é bem superior. Ele não precisa que seus fiéis
mate ninguém por ele, não precisa. Ele mesmo vai tirar satisfação. Ele é o juiz supremo, ele vai tratar. Pode ficar tranquilo. Deus vai tratar a França, se é que não já está tratando, né? As últimas notícias de lá mostram que eles estão tendo problemas com migração. Está tendo um caos na economia deles. Tem muitos franceses que não concordam com o governo deles, com Macron na frente, com as pautas identitárias, com a questão da migração. Lá também eles estão cheios de problemas. Então, esse é meu pensamento. Meu pensamento sobre essa questão. Se fosse Maomé, se fosse Alá, eles não fariam isso. Não, meus irmãos. Maomé e Alá precisa ser defendido. Né? Os fiéis precisam defender ele porque Maomé e Alá não sabem se defender. Mas o Rei Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está à direita do Pai, ele sabe se defender. Pode ficar tranquilo. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Pode ficar tranquilo. Todos aqueles que zombaram, todos aqueles que afrontaram o Senhor Jesus Cristo, vão ter que estar diante dele e se humilhar na presença dele. Vai chegar esse dia. Então, meus irmãos, não fiquem tomados por essa situação. Confia que o seu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, ele é poderoso o suficiente para se defender. Assim como Joás falou sobre Baal, que Baal é um Deus falso, pois precisava que seus seguidores o defendessem. Joás estava querendo dizer que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, ele não precisa que ninguém defenda ele. Essa é a mensagem. Se Deus, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei Jesus Cristo é Deus, então que ele se defenda. Que ele vá lá na França e trate com Macron. E trate com o Comitê Olímpico Francês. E trate com aqueles homens vestidos de mulheres que zombaram, fazendo uma caricatura da Santa Ceia. É isso que o cristão tem que fazer. Deus, que o Senhor vingue-se. Que o Senhor trate eles. Que o Senhor os visite. Que o Senhor até mesmo faça uma obra na vida deles. Quem sabe o método de vingança do Senhor seja salvar a alma deles. Fazer eles se arrependerem dos seus pecados, se converterem. Não tem coisa pior para aquele que se levanta contra Deus quando Deus faz ele se converter. Paulo que diga, Paulo perseguia a igreja. Paulo perseguia os cristãos. Mas esse mesmo Cristo que ele perseguia, nas pessoas dos crentes das igrejas, o derrubou do cavalo, humilhou ele e ainda transformou ele em um dos maiores seguidores de Cristo. Um dos maiores apóstolos que contribuiu praticamente para toda a teologia do Novo Testamento, que foi fundamental para a fé cristã. Deus pode vingar-se dessa maneira, transformando aquelas pessoas que zombaram dele em crentes fiéis. Transformando aquelas pessoas que o perseguiram, que perseguiram o seu povo, em fiéis. Essa é a maior derrota que Deus pode empregar sobre essas pessoas. Então fique tranquilo. Não temas. Mas também não participe da zombaria, dos escarnecedores. Se afaste deles. Fale de Jesus para eles. Se eles se recusarem e continuar zombando, se afaste. É simples. Se determinada empresa faz alguma zombaria em relação à fé cristã, não consuma os seus produtos. Se determinado programa, série, filme faz alguma zombaria contra a fé cristã, não assista, não dê audiência, não se inscreva nos seus canais, não os sigam nas suas redes sociais. É assim que você deve fazer. E se eles continuarem zombando, fique tranquilo, nosso Deus sabe se defender. Nosso Deus não precisa que ninguém o defenda. O nosso Deus não precisa que ninguém mate por ele. Pode ficar tranquilo. Defenda somente a sua fé. Defenda somente o direito de exercer a sua fé. É isso que importa. Mesmo que você tiver com a faca na garganta, mesmo que você tiver que morrer pela fé, continue glorificando a Deus, continue louvando a Deus, faça que nem Estevão. É assim que o cristão luta para defender a fé, sendo cristão. E não matando em nome de Deus.
Que Deus abençoe.